Muito bem, vamos dar prosseguimento à nossa série de reflexões, onde nós, apoiados no livro Jesus de Nazaré, refletimos passo a passo sobre o que é a vida de Cristo. Bom, se você não viu o vídeo passado, eu vou colocar aqui no card. Nós refletimos a respeito do batismo de Cristo, como o batismo de Cristo é, na verdade, uma síntese simbólica da sua missão como Salvador e uma reinterpretação cristocêntrica do que é a história do homem, tá bom? Então, vou colocar aqui no card, peço que desde já deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ao final do vídeo comente o que você achou, deixe o seu feedback, porque, enfim, para quem produz conteúdo é muito importante saber o que é que o público está achando, tá bom? Então, hoje nós vamos refletir a respeito do batismo, nós vamos refletir a respeito das tentações de Cristo, que, tal como o batismo, é também uma síntese simbólica do que Cristo veio fazer. Então, vamos lá. Após a manifestação do Espírito Santo nas águas do Rio Jordão, no acontecimento do batismo estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, é uma teofania, é uma manifestação do mistério trinitário de Deus que está ali se revelando. Nós temos a descida do Espírito Santo sobre Cristo e este encontro do Espírito Santo com Cristo o leva ao deserto. Ele não começa já de cara a sua missão, ele não vai fazer os milagres, ele não parte para a pregação. O que ele faz? Ele vai jejuar e orar. O Papa Bento XVI, no início do capítulo sobre as tentações, ele fala que essa ação de Jesus descreve o que é o procedimento que o crente deve fazer após receber o seu batismo, ou seja, uma vida de recolhimento que precede a ação. Nada na trajetória de Jesus é feito sem jejum e sem oração. Tudo nele é feito antes um recolhimento, é feito antes momentos, são vividos antes momentos de intimidade com o Pai, para que aí ele possa revelar a sua divindade através do seu ensinamento, da sua doutrina e dos seus milagres, principalmente dos seus milagres, tá bom? Então, estão presentes nas tentações, e é bem interessante a gente colocar isso desde já, questionamentos a respeito de qual é a natureza da missão de Cristo. Porque nós sabemos que Jesus, durante a sua trajetória, ele vai ser questionado várias vezes sobre que tipo de Messias ele é, o que é que ele veio fazer, o que é que ele veio, o que é que ele veio trazer de novo à humanidade. Então, o diabo ele vai colocar a missão de Cristo à prova. E é bem interessante nós olharmos aqui qual é a natureza da tentação. Porque a tentação, ela nunca vai se apresentar como explicitamente uma forma de fazer o mal. Ela nunca vai apresentar o mal na sua banalidade. Ela nunca vai apresentar o mal na sua falta de lógica, nunca vai apresentar o mal na sua perversidade, na sua malícia, ou seja, o mal pelo mal sem nenhum sentido, basicamente. Não que o mal tenha algum sentido, enfim. Mas ela sempre vai tentar maquiar o mal com alguma espécie de bem. E por que é interessante isso? Porque outra motivação. Complicado. E por que é importante refletirmos sobre isso? Porque a missão de Cristo, ela será questionada tanto quanto a igreja hoje é questionada sobre a sua missão. E para não falar exclusivamente com o apoio do livro Jesus de Nazaré, eu trouxe outro livro que nós podemos embasar a nossa reflexão a respeito das tentações, que é Os Irmãos Karamazov. E por que eu trouxe esse livro aqui? É um livro bastante extenso, de Dostoiévski, que eu pretendo trazer aqui no canal futuramente. Eu gostaria de trazê-lo aqui para essa nossa reflexão porque ele possui um relato, uma espécie de parábola dentro do próprio livro, onde nós vemos uma história que se passa na época da Inquisição Espanhola, onde existe a figura do grande inquisidor que persegue os hereges que são contra a Igreja Católica, e no meio desse contexto da Inquisição Espanhola no livro,
aparece Cristo novamente fazendo seus milagres e pregando a sua doutrina. E o que é que acontece? O grande inquisidor prende Cristo. Ele prende Jesus da mesma forma como os judeus prenderam Jesus na sua vinda histórica. Então, o Dostoiévski vai criar um diálogo ficcional entre a figura ficcional, a figura fictícia do grande inquisidor e a figura de Jesus Cristo, onde o grande inquisidor vai questionar Cristo a respeito do porquê ele não se deixou seduzir pela tentação de Satanás no deserto. Porque qual é o ponto do grande inquisidor no livro? O ponto dele é que a liberdade humana é um problema. Ela é um obstáculo à ação da graça. Deus, ele veio salvar os homens, mas o que impede a salvação dos homens por parte do próprio Deus e por parte da igreja é a liberdade. Ou seja, para acabarmos com o pecado, na cabeça do grande inquisidor, nós devemos acabar com a liberdade. Então, basicamente, como que se acaba com a liberdade? Comprando a obediência das pessoas com o pão, que é exatamente a primeira tentação de Cristo. Satanás vai se aproximar dele e vai dizer: transforma estas pedras em pão. Então, é uma forma de você comprar a liberdade a partir da monopolização das necessidades mais básicas do ser humano, você monopolizar, subvertendo os valores, fazer com que as pessoas deem mais valor às suas necessidades materiais do que aos seus princípios. Esse é o cerne da primeira tentação, a tentação do pão. A segunda tentação, a tentação de ter algo para adorar, a tentação de, quando Satanás leva Jesus ao alto do templo e cita um trecho do Salmo 91, onde ele diz que os anjos virão em socorro dele se ele se atirar dali. Enfim, o diabo cita a palavra de Deus naquele momento e Jesus basicamente recusa, retruca com outro trecho da Escritura. E o grande inquisidor vai dizer que se Jesus se manifestasse de uma forma mais explícita, se Jesus se manifestasse de uma forma mais, vamos dizer assim, espetacularizada, as pessoas rapidamente iriam crer nele. Mas o próprio Cristo retruca que não, porque o que ele quer é uma obediência com liberdade. Então, aí vem o último questionamento do grande inquisidor, que é a última tentação de Cristo, que é quando Satanás diz: eu te darei todos os reinos da terra se prostrando me adorares. Ou seja, na cabeça do grande inquisidor, ao adorar o demônio, adquirindo todos os reinos da terra, haveria assim um projeto de paz mundial. E ao final desse diálogo, ao final de todos esses questionamentos no livro, quando o grande inquisidor termina de novo tentar Cristo, com as mesmas tentações que Satanás o fez no deserto, Cristo responde somente dando um beijo no rosto do grande inquisidor e saindo pela porta da prisão, como se nada tivesse acontecido. É um livro magistral, eu indico muito, né, para quem quiser principalmente ter outras reflexões teológicas além dessas. E por que eu trouxe essa história? Porque, em primeiro lugar, a deturpação da missão de Cristo, as tentações, são deturpações do que é o cristianismo. A primeira tentação é a deturpação para um cristianismo que se preocupa única e exclusivamente com as necessidades materiais das pessoas, única e exclusivamente com o pão e não com os valores e não com os princípios. Um cristianismo que se preocupa única e exclusivamente com as necessidades urgentes da vida humana do que com a salvação das almas a longo prazo. Ou seja, é uma espécie até de proto-teologia da libertação. E a segunda tentação é a de um cristianismo sentimentalista, a tentação de um cristianismo da pirotecnia, um cristianismo, vamos dizer assim, onde o que conta são as experiências de fé espetacularizadas, as experiências de fé chamativas, super chamativas, enfim.
e não simplesmente o recolhimento, o silêncio, como a igreja o ensinou, fez desde 2000 anos. E a terceira tentação, que é a tentação de adquirir todos os reinos da terra, é aquela tentação que muitos cristãos passam, muitos católicos passam, que é o projeto de paz a partir de uma paz exclusivamente política, uma unificação cultural dos reinos e a partir daí uma suposição de que a partir dessa unificação cultural haveria a paz. Todos os reinos da terra juntos em um, o que provocaria supostamente uma unidade, uma união. Mas atenção, união não significa unidade. Então é bem interessante a gente refletir até sobre essa última tentação, porque hoje em dia na internet, principalmente, se fala muito de sociedade cristã. Tanto de um lado mais conservador, deseja que a sociedade seja mais cristã, valorize mais os princípios do cristianismo, o princípio da vida, o princípio da castidade, do pudor, enfim, válido, justo, concordo. E um lado mais progressista, que valoriza uma opção pelos pobres, valoriza, como eu disse, o bem-estar material, a dignidade humana, ok? Também é válido. A caridade que São Francisco de Assis sempre ensinou também. Mas o Chesterton, um autor muito renomado do século XX, dizia no seu livro Santo Tomás, na sua biografia de Santo Tomás, que nunca na história da humanidade existiu uma sociedade 100% cristã. Nunca na história da humanidade existiu uma sociedade em que os homens fossem 100% cristãos. É até difícil você parar e pensar e refletir a respeito disso, porque, afinal de contas, o que seria uma sociedade cristã? Seria uma sociedade onde as pessoas não pecam? Seria uma sociedade onde as pessoas não... As pessoas vão à igreja, recebem apenas o sacramento, mas fora da igreja, na sua vida privada, tem outro tipo de vivência. Enfim, o que é uma sociedade cristã? Ou apenas uma sociedade cristã onde o cristianismo é apenas um formalismo? Isso é sociedade cristã? Então, aí fica a pergunta também que entra em choque. E qual é a resposta de Cristo para a terceira tentação? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Só a Ele prestarás culto. E o que significa essa resposta de Cristo perante a esta tentação? Significa que prestar culto a Deus significa entender que no final da vida a sociedade vai passar, as necessidades urgentes da vida humana passarão, as tentações que hoje nos assolam o nosso coração vão passar, as nossas escolhas passarão, a nossa vida vai passar. Mas como dizia Madre Teresa de Calcutá, no final, tudo é entre você e Deus. Por isso, Cristo responde: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Outra reflexão que eu deixo aqui é de que o grande inquisidor, na figura que Dostoiévski descreve aqui, ele faz um extenso texto contra a liberdade humana e como foi uma espécie de burrada de Jesus Cristo ter permitido que o ser humano continuasse com a liberdade, não ter eliminado a liberdade totalmente. E ele apresenta essas soluções, essa receita de bolo para acabar com o pecado, para garantir um projeto de paz mundial, um projeto onde a sociedade seja 100% cristã. Mas aí que está, a tentação, ela sempre se apresenta como uma espécie de deturpação da liberdade, porque nós tendemos a cair em dois extremos. Um extremo é que eu posso tudo e outro extremo é que eu não posso nada. Mas o que é que a palavra diz? O que é que a Bíblia diz? Diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, a tentação, ela se apresenta sempre como uma deturpação do que é a liberdade. A deturpação, seja a liberdade para fazer o bem, a liberdade para fazer o mal. Mas nós cristãos sabemos que a verdadeira liberdade consiste em fazer a vontade de Deus.
e que ainda não somos totalmente livres, porque a liberdade é uma luta diária, é uma luta de cada dia, é uma luta contra o pecado, uma luta feita nos corações e não na sociedade. Tá bom? Transborda para a sociedade também, mas começa no coração, porque tudo, ao final de tudo, no crepúsculo da vida, tudo será entre você e Deus. Tá bom? Então, finaliza esse vídeo. Agradeço por você ter ficado até aqui. Vamos ter a próxima reflexão semana que vem. O canal vai estar com a nova programação. Também agradeço a audiência, agradeço a escolha de estar aqui assistindo. E deixe o seu like, se inscreva, comente o que você achou. Espero que esse vídeo tenha servido para a sua espiritualidade, para a sua reflexão. E é isso. Muito obrigado. Deus os abençoe.